Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de filmes noir, mais especificadamente Homem-Aranha Noir. Então é isso. Nossa, vou até tirar esse chapéu aqui. Foi o que deu pra fazer, tá, galera? Um pedaço de papel higiênico que eu usei de cigarro. Pelo amor de Deus. No vídeo a gente vai falar mais ou menos de filmes noir, mais especificadamente sobre Homem-Aranha Noir. E por que disso? Recentemente a gente sabe que saiu aí o trailer de Homem-Aranha Noir, um trailer super divertido, e junto saiu um anúncio de que teria o filme. Ele vai sair lá na Amazon, tanto em preto e branco quanto em colorido. E eu fiz esse vídeo aqui para falar que você precisa assistir esse filme em preto e branco. Eu sei que muita gente não tá acostumada, pode ser meio estranho, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até porque o gênero noir não é qualquer coisa. Ele é um subgênero, né, que existe lá do cinema policial. Ele é ambientado... Ele foi muito comum, na verdade, durante os anos 40 e 50. Então, se você pega os filmes dessa época... Tava bem alta lá nos Estados Unidos. Geralmente eles são marcados por histórias sombrias, por crime e uma atmosfera bem pessimista. Isso porque a gente tá falando ali numa época durante a guerra e também o pós-guerra. E eles também foram muito inspirados no expressionismo alemão, que foi um movimento que surgiu lá no cinema mais ou menos nessa época, um pouquinho antes. E é engraçado porque assim, nessa época a gente não tinha cores. Os filmes todos eram em preto e branco. Então, só o fato do filme ser em preto e branco, ele não é um noir. Tá? Já é bom deixar isso claro. Pra galera que acha que só deixar o filme preto e branco já torna ele noir, não é isso que caracteriza um filme noir. Mas, nessa época, a galera tava fazendo umas alterações ali nas gravações, nas edições dos filmes, onde eles colocavam um forte contraste de luz e sombra. E aí, a galera foi fazendo os filmes sem nem saber de que eles estavam fazendo um novo gênero policial naquela época, que é o gênero noir. A galera só foi fazendo, não, vamos fazendo aqui, tá legal, e de repente no futuro os caras formaram um gênero novo que foram os filmes noir. E eu tô falando gênero, mas é importante falar que noir é muito mais um estilo, um lifestyle, do que um gênero, na verdade. Porque, como eu tinha falado, o filme teve influência do expressionismo alemão. E por quê? Pensa comigo, tá tendo uma guerra lá na Alemanha, Segunda Guerra Mundial, e muitos alemães, acho que tá certo. Tanto cientistas, artistas, cineastas, uma galera saiu do país e foi lá pros Estados Unidos. E como eu disse, muitos cineastas. Então, a gente teve nessa época vários cineastas alemães fazendo filme nos Estados Unidos, se inspirando, claro, no expressionismo alemão, que era o que eles sabiam fazer. E aí, nesses filmes, eles queriam usar a iluminação para revelar a psicologia dos personagens, para mostrar para quem tava assistindo toda essa vibe que tava acontecendo na cabeça da galera. E também para deixar o clima meio tenso, né? Até porque uma cena escura com poucas luzes marcadas, pode fazer o espectador ficar muito mais tenso, com um evidente perigo que poderia estar ali e a gente não tá vendo. Com o tempo, o gênero noir foi recebendo cada vez mais influência. Então a gente teve influência do realismo francês, a gente teve o neorrealismo italiano, a gente teve a literatura policial bem forte nessa época. Então alguns cineastas, eles buscavam no gênero literário policial algumas histórias, inclusive aquele filme tão aclamado chamado Cidadão Kane, que todo mundo fala que, nossa, um dos melhores filmes. Nunca assisti, não vou mentir aqui pra vocês falando que, como eu sou cult, eu vi Cidadão Kane, realmente o melhor filme da humanidade. Não, nunca assisti. Mas o Cidadão Kane foi um filme muito importante pra ajudar a consolidar a estética e também a linguagem dos filmes noir. E aí, nem adianta eu vir aqui falar pra vocês os nomes de filmes noirs que mudaram o cinema, porque são filmes que com certeza você não vai conhecer. Pelo menos os clássicos.
Porque entre muitos estudiosos, eles dizem que os filmes noir tiveram seu pico lá nos anos 40 e 50, mas ele nunca acabou. Apenas foi se adaptando e mudando de forma. E eu acho que a gente tem bastante provas de que esse gênero sofreu adaptações e que ele sobrevive até hoje. Inclusive, a gente vai ter Homem-Aranha Noir, né? Totalmente inspirado nesse estilo, enfim. Outra coisa que vale muito a pena falar é que os filmes noir eram filmes muito baratos. Eles não precisavam de muito custo para serem feitos. E as histórias geralmente tinham mulheres fatais, protagonistas moralmente ambíguos, tramas marcadas por cinismo, paranoia, niilismo, ambientada sempre num cenário urbano bem realista. Esse estilo também tinha uma técnica de narração em primeira pessoa, então o protagonista narrava algumas cenas, algumas coisas do filme, e uma câmera bem subjetiva que deixava ali a gente tenso, com ela sugerindo alguma coisa ali em cena. Talvez um inimigo atrás de uma porta, ou enfim, um espião, coisas que fazem muito parte dos filmes noir. Mas aí nos anos 60 a gente teve o surgimento das cores no cinema, né? E aí com isso, os filmes noir tiveram uma readaptação e passaram a se chamar neo-noir, porque agora eles eram coloridos e tinha alguns outros elementos que ajudaram a transformar esse gênero. A gente tem o filme Chinatown, que talvez é o filme mais bem sucedido do neo-noir. A gente tem, olha só, Onde os Fracos Não Têm Vez, O Grande Lebowski, sim, pois é um filme de comédia, também pode ser noir. Fargo também é um filme noir. E aí eu posso falar que o gênero noir também sofreu uma outra adaptação, dando origem a outro gênero. Isso porque, através do noir, a gente teve a criação do gênero cyberpunk. Pois é, olha só. A gente teve, com muita inspiração do noir, o gênero cyberpunk surgindo com, por exemplo, Blade Runner sendo um noir incrível. É sério, se você tiver a oportunidade de assistir Blade Runner sem as cores, no preto e branco, você vai ver que todas, absolutamente todas as características de um noir vão estar lá. Não só Blade Runner, como Akira também faz parte desse gênero, que ele é chamado de tech noir. Mas além desses, a gente tem também Ghost in the Shell, Dark City, Minority Report, alguns filmes do David Lynch. Se liga, a gente tem Cães de Aluguel também, Chicago, a série de videogames Max Payne, o jogo Heavy Rain e The Wolf Among Us, o filme Insônia lá, o remake Insônia do Christopher Nolan. Inclusive Christopher Nolan adora usar o gênero noir, como por exemplo Amnésia e até mesmo Batman Begins. Tudo isso são exemplos de neo-noir que eu disse. Inclusive, a gente tem também o Sin City, só que eu acho que é óbvio que é um noir, que ele mistura, ele é filmado em preto e branco, mas tem algumas cores ali no meio, trazendo várias simbologias, enfim. Tem muitos filmes que você gosta, você assiste, que tem essa influência. Mas, tá, quais são essas características que você está falando que torna esse filme noir? E aí, a gente vai tentar ver no trailer do Homem-Aranha se a gente consegue encontrar essas características. Porque no filme eu sei que a gente vai encontrar, mas no trailer é legal porque aí a gente já tem uma ideia do quão presentes são essas características. Então, eles costumam usar, como eu disse, sombras bem dramáticas mesmo. Um contraste muito alto para você notar o que é o preto e o branco, assim, onde a luz tá batendo, onde ela não tá. Uma iluminação que é chamada de low-key, onde ela tenta criar o chiaroscuro. E aí você me pergunta, o que é o chiaroscuro? A tradução do chiaroscuro vem lá do italiano, que significa claro escuro, e foi uma técnica muito utilizada pelos pintores renascentistas para brincar com esse jogo de luz e sombra e trazer mais dramaticidade para a pintura. Então, eu tô mostrando exemplos aí na tela, vocês conseguem ver que a presença do claro e do escuro dá mais realismo a um objeto, você consegue ver as demarcações, as partes mais escuras são mais dramáticas, e aí eles tentavam recriar isso no
noir. Os filmes noirs, eles eram, não sei se eu posso falar assim, noirs, mas eles eram gravados em lugares reais, tipo, eles iam na rua à noite e gravavam ali na rua. E aí tem uma característica que é a mais presente, a mais interessante de eu trazer pra vocês, porque é um clichê, virou um clichê dentro dos filmes noir, e quase todos os filmes vai ter uma cena em que você vai ver a luz passando entre as persianas e marcando ou no cenário ou no rosto dos personagens, enfim. E aí a gente tem mais algumas técnicas de cinema, como por exemplo, uso de ângulos não convencionais de câmeras ou então o uso de uma lente grande angular, mas isso aí já é coisas muito técnicas. Uma coisa que eu posso dizer que é interessante também desse gênero é que, como eles usavam ângulos de câmera não convencionais, eles buscavam desorientar quem estava assistindo. Então, gravar uma pessoa através de um espelho, como a gente tem numa cena muito interessante aqui nesse trailer, né, com a Gata Negra, e aí a gente tá vendo o Nicolas Cage ou o Ben Reilly, né, ali aparecendo através do espelho. Olha que interessante, o quão poética é essa cena. E enfim, eles gostavam de usar isso, usavam um ou mais espelhos, eles filmavam através de vidros, e tem toda essa estética assim. Já na parte do roteiro, os filmes noirs geralmente são um crime policial, geralmente que começa com um assassinato. E eles estão num universo assim, onde ninguém tem piedade de ninguém, ninguém quer ajudar ninguém. É realmente uma realidade meio triste, assim, onde ninguém mais tem esperança. Geralmente as histórias são carregadas de ciúmes, corrupção, dilemas morais, e até os personagens são arquétipos prontos, como por exemplo a Femme Fatale, que é aquela mulher perigosa que eu acho que vai ser representada pela Gata Negra, os policiais corruptos, os maridos ciumentos, os corretores de seguros, sim, corretores de seguros, e bodes expiatórios, ou espiões, ou aquele cara que é um X9, talvez, enfim. Todos esses arquétipos tem nos filmes noir. Geralmente, essas histórias se passam em lugares famosos como Los Angeles, Nova York ou até mesmo São Francisco. E assim, eu disse que geralmente são filmes de detetive, mas não se prendam a isso, tá? Esse filme do Homem-Aranha vai ser de detetive, até porque o Homem-Aranha Noir é um detetive particular, mas geralmente a gente pode ter uma história voltada para um assalto, talvez misturando com um gênero de heist, é voltado para um filme de gangster, onde a gente tem ali máfias, uma brigando com a outra, ou então filmes de julgamentos, pois é, uma coisa bem mais voltado para a parte de um julgamento de um crime. Isso porque a moralidade desses filmes, elas são bem ambíguas, assim. Os personagens, eles agem como anti-heróis. Eu posso dizer que eles são anti-heróis. Eles têm uma moralidade, geralmente, não em todos os casos, eles são pessoas boas, mas que apresentam aquele comportamento tipo, os fins justificam os meios. Então, se eu matar esse cara, eu vou evitar a morte de um monte de gente, então eu vou matar, entende? É essa mais ou menos a ideia, é pensar num mal menor. Eu posso dar um exemplo citando um filme, esse aí é um filme clássico, mas eu posso explicar mais ou menos pra vocês. O nome do filme é Stranger, e isso aqui também é outra característica dos filmes noirs, porque é sempre de alguma coisa, o estranho. No caso do Homem-Aranha Noir, o Ben Reilly é chamado de Spider, não Spider-Man, é The Spider, a aranha. Então isso é bem comum, tá? Em vários filmes noirs terem o título de, sei lá, alguma coisa. Mas aqui em O Estranho, o detetive, ele tá tão obcecado em investigar um criminoso nazista que ele coloca a vida de outras pessoas, de inocentes, em risco só para poder alcançar o objetivo dele. Outro elemento do roteiro que também é muito interessante a gente falar
são os usos de flashbacks. Flashbacks são praticamente constantes em todos esses filmes. Então, aqui a gente já pode ver que a gente vai ter flashback do Ben Reilly lutando lá na guerra, na Primeira Guerra Mundial, ao que parece, porque a história se passa nos anos 30, e até mesmo talvez no experimento que ele passou para ganhar os poderes dele. Traições, falsas acusações e o fracasso do protagonista também são coisas frequentes, tá? Mas o pior disso eu acho que seria um final aberto, que talvez decepcionaria muita gente, mas que é comum nesse gênero. Então, se você for assistir, fiquem preparados para todos esses elementos de um final aberto ou até mesmo um final ambíguo. Nem sempre é ruim, mas eu sei que tem uma galera que não gosta. E se prepara porque vocês vão ver o Nicolas Cage em todas as cenas, porque praticamente todas as cenas precisam ter o protagonista num filme no ar. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. É um vídeo um pouco diferente, mais informativo, mas bem interessante. Eu gostei de trazer isso pra vocês, até porque esse novo filme do Homem-Aranha no ar parece ser muito bom, tá? Não é feito pela Sony, então a gente pode esperar alguma coisa a mais, que não seja um Madame Teia, um Kraven, um Morbius, mas também não é feito pela Marvel. E aí, vamos ver o que sai aqui, né, da Amazon. Esse parece ser um projeto bem experimental. Eu gostei do que eu vi lá na Comic Con. Tinha um stand enorme do Spider-Man no ar. Inclusive, eu descobri a existência desse filme lá na Comic Con. E aí, obviamente, isso me animou, até porque eu gosto muito do Homem-Aranha no ar lá, obviamente, do Aranhaverso. Que, inclusive, se vocês não sabem, os primeiros vídeos desse canal saíram justamente junto com o filme do Aranhaverso, e onde eu contei a história de cada aranha. Não assista, tá? Não assista, a edição é horrível. Eu já vou adiantando, a edição é horrível. Eu não tava preparado, eu não sabia fazer vídeo ainda na época, mas é legal saber que os primeiros vídeos do canal eram sobre os aranhas, e tem um vídeo do Homem-Aranha no ar. Esperem que eu vou refazer esse vídeo, tá? Perto do lançamento do filme eu vou recontar a história do Homem-Aranha no ar, até porque hoje em dia a gente tem muito mais conteúdo pra falar. Dito isso, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de clicar em gostei, tá? Comenta aqui embaixo o que você tá esperando desse filme, porque eu tô curioso. Eu não sei se esse filme tá no hype da galera, se a galera tá curtindo ou não. Mas se inscreve aqui no canal e dá o like, porque vocês ajudam muito, gente. Muito, vocês não têm noção. Sério. Não se esqueçam também de me seguir lá nas redes sociais, onde a gente vai conversando sobre várias coisas. A gente vai tendo contato e é muito legal. E dito isso, muito obrigado. Valeu, falou!